Meu nome é Márcio, eu sou psiquiatra e atualmente sou diretor do CAPS AD Centra Rio, que é um dos CAPS álcool e drogas da cidade do Rio. Mas nós somos da Secretaria Estadual de Saúde, a gente fica em Botafogo, na rua Dona Mariana, é um dos CAPS álcool e drogas da cidade. E eu coordeno esse CAPS há mais ou menos 5 anos. E no ano passado a gente fez um evento, não sei se alguns de vocês estavam. Foi? Foi esse ano? Tá, foi esse ano. Esse ano, no início do ano, nós fizemos um evento e mais ou menos no molde que a gente vai fazer aqui hoje. Assim, o que a gente propôs lá nesse evento? Nós do Centro Rio organizamos o evento e convidamos pessoas que estavam fazendo coisas no campo álcool e drogas, assim, experiências, não sei como é que a gente chamou aqui. Como é que chamou aqui nessa mesa? Ações intersetoriais, experiências, desafios, cuidado em álcool e drogas. Então, o que nós privilegiamos lá na nossa mesa foi justamente elencar pessoas que estavam envolvidas em experiências e projetos que a gente poderia classificar como de vanguarda, ou de vanguarda em termos, assim. De vanguarda eu diria em relação ao que é standard, assim. Então, assim, baseado no quê? Baseado nas novas propostas de abordagem, a questão toda das drogas, tudo que está rolando nesse campo álcool e drogas, das políticas públicas e dos serviços. Então a gente tentou, na ocasião, e concebeu um espaço para chamar personagens, pessoas que estão trabalhando na ponta, fazendo coisas que a gente considera diferentes e ao mesmo tempo bem-vindas para fazer esse tipo de abordagem. Então foi essa a concepção que a gente deu à nossa mesa lá. E aí a Caroline, que faz parte da comissão organizadora, estava lá presente, viu, gostou, achou que tinha toda a pertinência, toda a relevância que a gente fizesse a mesma coisa aqui. O público também pequeno, todos nós, como eu conheço todo mundo, todos nós somos bastante informais, assim, a gente não veio aqui para fazer filosofia, não. Então, talvez, diante de uma plateia que não é tão gigantesca, a gente possa tentar fazer o mais dinâmico possível isso aqui. Sim, eu já estou convidando vocês a dar o tom do negócio. As pessoas que estão aqui, obviamente, prepararam alguma coisa para dizer a vocês, mas a gente pode, no final, fazer um negócio mais informal, mais participativo possível, aproveitar ao máximo aqui, que de fato são experiências mais do que sabedorias, sabe? Ninguém veio aqui muito sabidão dizer para vocês coisas assim, tá? Então, as pessoas vieram contar o que estão fazendo. Então essa foi a nossa ideia lá e essa é a nossa ideia aqui. Pois bem, dito isso, eu também pretendo participar assim que nem vocês, então eu vou convidar cada um para fazer a fala. Como é que está a organização? 20 minutos? 20 minutos. Vamos terminar às 6, né? Acho que dá, né? Então o Júlio começa? Vamos combinar comigo logo a ordem? Só para eu... Quem vai ser? Segundo. Tá. Vou apresentar vocês rapidinho, pode? Faria sentido. Então vocês se apresentam, ok? Cada um vai se apresentar e vai dizer o que está fazendo, quem é, qual é a formação. Eu acho que é bom, né? Então, gente, boa tarde. Meu nome é Júlio, né? Minha formação, eu sou psicólogo. Coordeno a equipe de referência infanto-juvenil, é enorme o nome, né? Equipe de referência infanto-juvenil para ações de atenção ao uso de álcool e outras drogas. Essa equipe, eu vou contar um pouco como é que surgiu essa equipe, porque eu acho que tem tudo a ver a história da equipe com o modo que a gente começou a tratar criança e adolescente usuário de droga em Niterói, né? A Karine começou a falar um pouco, né, que a gente trabalha junto, eu também trabalho junto com a Cláudia, no PSF de população de rua, então a gente está um pouco assim, em casa para poder falar desse assunto e dizer um pouco como é que essa história com esses adolescentes nos ensinaram a trabalhar, né? E aí, assim, não sei como é que é a formação de vocês, mas muitos às vezes vêm ouvir a gente esperando que a gente dê assim, como é que faz? Faz isso, isso, isso aí dá certo? A gente não sabe, foi assim que a gente começou, né? Sem saber muito o que fazer, né? Quando eu comecei a coordenar essa equipe, eu tinha acabado de sair da residência de saúde mental e falaram assim, tem uma equipe para você coordenar, só que essa equipe não existe, você vai ter que construir o trabalho, né? Assim, e aí eu falei, bom, eu nunca trabalhei com criança, adolescente, usuário de droga, então como é que eu vou fazer isso? A gente trabalha com adulto, né? Então foi um pouco uma certa invenção
esse trabalho, assim, e a própria clínica foi nos ensinando como trabalhar, né? Pode passar, por favor. Como eu falei, assim, a gente não tinha um saber já pré-definido como é que trata criança e adolescente, assim, e isso é uma certa dica, assim, que a gente tem no campo da saúde mental, né? O saber não fica muito do nosso lado, a gente precisa ouvir o paciente, a gente precisa ouvir quem é que a gente trata, para pensar como é que trata, né? E na época, assim, a Elijade, ela, que é o nome da equipe, né? Ela foi criada no momento onde na cidade de Niterói estava, não na cidade de Niterói, mas no Brasil inteiro estava essa coisa da epidemia do crack. Né? Tá todo mundo usando crack, as crianças estão morrendo e tudo mais, vocês precisam fazer alguma coisa. A saúde mental precisa fazer alguma coisa, né? A Elijade está vinculada ao CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é da saúde mental. E aí queriam que a gente construísse um hospital para internar crianças e adolescentes usuários de droga. E aí a gente começou a se perguntar, bom, mas por que internar, né? Assim, da onde a gente tira assim, uma certa fantasia de que internar é o melhor tratamento? Porque isso, no senso comum, é o que circula, né? A gente interna e desintoxica, tem esse mito, e aí as crianças, os adultos saem sem querer usar droga. Bom, isso é um engodo, porque na verdade o que a gente vê nas nossas experiências desses anos é que as pessoas são internadas e voltam a usar droga sim. Né? É a minoria que fica em abstinência. Né? Assim, então tem um certo mito de que a internação cura. Né? Assim, e aí a gente, para não cair nesse engodo, a gente então achou que era importante a gente propor uma equipe que fizesse perguntas e não que desse respostas. Então a Elijade, né, assim, ela é uma equipe volante do CAPS-AD, constituída por profissionais, né, uma multiprofissional, psicólogo, assistente social, enfim. E é uma equipe que começou a ir para o território para descobrir o que eram esses adolescentes. O Conselho Tutelar que dizia para a gente no primeiro momento que estava recebendo denúncias de crianças e adolescentes usando crack, que a gente precisava criar esse hospital. Então a gente começou a ir até o Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar e também o Ministério Público, nos abrigos, onde também estava se dizendo que tinha adolescentes lá que estavam sendo internados e não abrigados. E a gente começou com essas 3 perguntas, assim, qual é a rede que existe, né? Se a gente está falando que a gente quer tratar e está dizendo que não existe nada que trata, no Niterói colocava assim, a gente não tem nada que trate de crianças e adolescentes usuários de droga. E a gente se perguntava, como não? Conselho Tutelar, CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, também cuida de criança e adolescente em vulnerabilidade. Essas pessoas estão em vulnerabilidade. Né? Assim, existem os CAPSIs, que é os Centros de Atenção Social Infanto-Juvenil, também trata de pessoas com transtornos mentais, mas também com outros sofrimentos psíquicos. Então, por que não essa clientela? Por que essa clientela não tem um lugar? Né? Essa era uma pergunta. Qual era o perfil, quem eram esses adolescentes e qual era a proposta de trabalho? Então, a gente fez uma pesquisa e propôs um método de tratamento. Né? E era isso que era nos pedido pela prefeitura naquele momento. Né? Então, a gente pensou, depois que a gente soubesse qual era a rede, qual era o perfil, a gente ia poder propor, poderia ser um hospital, a gente poderia chegar nessa conclusão também. Então vamos criar um hospital, porque é isso que essa clientela está demandando. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, assim, eu vou falar um pouco de como é que a gente construiu essa metodologia de trabalho, né? Assim, a gente começou a sair do CAPS no início daí já a gente ficava dentro do CAPS esperando os adolescentes chegarem. Né? Assim, então manda pra gente, né? O Conselho Tutelar está dizendo que tem adolescente, então manda que a gente vai atender. Não chegava ninguém, a gente ficava lá sentado, esperando chegar adolescente. E quando chegava, era assim, ele fumou um baseado, precisa ser internado. Falei, ué, mas fumou um baseado, precisa ser internado, mas e esses que usam crack, que estão morrendo, cadê esses adolescentes, né? E aí a gente começou a ver que se a gente ficasse tomando em tratamento esses adolescentes que usavam maconha, né, assim, não que assim, alguns precisavam de fato de um certo acompanhamento, porque tinha um que usava 20 baseados por dia. Inclusive depois a gente pôde ver que tinha um transtorno mental ali junto, né, e a gente pôde tratar disso, né. Não era a maconha a questão, né. Mas a gente começou a dizer que a gente não podia ficar fazendo ambulatório, a gente precisava ir para a rua, para os lugares onde eles estavam, para conhecer, para poder responder aquelas perguntas, né. Então a gente começou a se transformar numa equipe móvel, era isso. O Conselho Tutelar nos chamava, dizendo, chegou um adolescente aqui quebrando tudo, ele usa crack e precisa ser internado. A gente ia até o Conselho Tutelar. Aí chegava no Conselho Tutelar, o adolescente estava sentado, e a conselheira desesperada, dizendo assim, você não vai fazer nada? Eu falei, mas ele está calmo, por que eu vou fazer? Eu vou fazer com você, que você está gritando, né? Então, era sempre um pouco nessa assim, então a gente começou a se perguntar, mas
Você tá nervosa, mas quem é esse adolescente? Aí a gente pegava os prontuários do conselho e a gente via que esses adolescentes já estavam no conselho há muito tempo e não usavam droga antes, assim. Eles chegavam, assim, adolescentes de 14 anos chegavam no conselho aos 7 porque evadiam da escola, porque estavam agitados na escola. Né? E a gente começou a se perguntar, mas o que aconteceu nos 7 anos que ele não ficou na escola e que agora ele está usando droga? O que aconteceu nesses 7 anos? Né? De 7 aos 14, o que a gente pode fazer? Né? Então isso foi uma questão também que a gente começou a se deparar, né? Uma evasão escolar imensa e famílias muito complicadas, com transtorno mental, famílias que usavam drogas também, e aí esses adolescentes iam para a rua, então a gente começou a ver que a droga era um encontro na rua, era mais uma questão, mais um fator na vida daquelas pessoas do que de fato o problema em si, né? O único problema a ser tratado. Né? A gente começou a perceber também que, né, nessa direção, o nosso trabalho não era só com os adolescentes. Assim, a gente começou a ver que a angústia desses técnicos que nos chamavam, dos conselheiros, dos assistentes sociais, às vezes dos abrigos, era algo que também precisava ser tratado de alguma maneira, não em psicoterapia, né, mas um pouco acolher o que essa angústia que essas pessoas traziam. Assim, elas vinham dizendo, olha, aqui não é lugar desse adolescente, e aí todos os lugares diziam isso, aqui não é lugar desse adolescente. Mas ele usava, só porque ele usa crack. Eu falei assim, mas, bom, ele está aqui, né? Ele chega aqui, ele chega no abrigo, ele não chega pedindo tratamento, ele chega assim, estou ameaçado pelo tráfico, preciso ficar no abrigo. Por que não acolher isso? Por que a gente não potencializar o abrigo? Então, foi um momento que a gente começou a estar mais dentro do abrigo, a estar mais dentro do conselho, ajudando a manejar os vínculos, porque na verdade com essa coisa da epidemia do crack, esse slogan, né, que vinha, criava uma certa fantasia de que essas pessoas iam morrer e que não eram ali para elas estarem. Então a nossa função foi um pouco ir esvaziando essa fantasia através das histórias desses adolescentes. Eles tinham história e eles eram tomados como uma massa a ser tratada, né? Uma massa, esses adolescentes usuários de droga. Eu quero saber quem é o João, como é que ele chegou aqui? As pessoas não sabiam responder isso, né? Assim, e aí a gente foi a cada vez perguntando, mas e a mãe dele? Quem é a mãe dele? Né? Assim, e compartilhar a avaliação, né? Isso era importante. Por que ele precisa ir para uma internação e não, por exemplo, ir no CAPSI? Será que a gente não precisa levar uma consulta no CAPSI para a gente poder avaliar? Né? Então foi um pouco... E aí, aos poucos, não foi fácil, porque tinha muita resistência no início, e a gente começou a criar essa chegada nos serviços de saúde. Então, uma característica foi essa, assim, a gente já entendeu que a saúde, ela ficava num segundo momento dessa chegada dos adolescentes. Eles acessavam os dispositivos da proteção social, né? Eram os abrigos, os conselhos e as medidas socioeducativas, né? Esses adolescentes que precisavam cumprir medida porque cometeram algum ato infracional. Um pouco foi isso, assim, pode passar. Então, a saúde ficava um pouco num segundo momento. Então, assim, eu não vou falar de cada um, mas assim, só para vocês verem a porta de entrada dos adolescentes em Niterói, né? Até porque agora estou me deparando com uma outra realidade no Rio, né? Assim, mas isso foi um dispositivo que a gente inventou em Niterói por conta de uma demanda que chegava pelo Conselho Tutelar. A gente começou a cada vez mais estar dentro dos conselhos tutelares, acolhendo os adolescentes que chegavam, né? E todos esses outros serviços, gerando assim, por exemplo, o CRIA-UF também é um dispositivo de saúde da UF, né? O CAPSI, o CAPS Alameda, eram dispositivos que recebiam muito poucos adolescentes e nos encaminhavam, assim. Quem recebia mesmo era o Conselho Tutelar nessa coisa de que ele vai morrer e está em risco, né? Pode passar, por favor. Então, assim, o que a gente começou a ter como apontamento clínico, né? Nessa clínica da atenção psicossocial que eu falo, né? A gente começou a ver que a nossa presença, e aí a Karine vai poder falar também isso um pouco pelo consultório de rua, a presença na rua, a presença no conselho tutelar, a presença no abrigo, produzia, assim, uma certa demanda por parte dos adolescentes, porque era muito comum a gente ouvir alguns médicos falando, mas eles não têm demanda, né? Assim, não tem demanda para tratar da droga, mas eles têm demanda, por exemplo, garoto, isso eu ouvi várias vezes, garoto falando assim, pô, eu tô na capa do Batman, não tô pegando ninguém, tio. Ele não falou pra mim que ele tá assim, que tá usando crack, ele tá assim, que ele tá muito magro, né? Ele fala, tô na capa do Batman, ele fala, tô muito magro e tô indo pro baile e não tô pegando ninguém. Então o problema dele é ganhar corpo, né? Ele fala, eu preciso ganhar corpo. Então por que a gente vai tratar do corpo? Né? Assim, e aí eu vou fazer esse diálogo com a Cláudia, não é impossível não, assim, ontem, por exemplo, eu encontrei umas adolescentes num abrigo no Rio e elas falavam muito da ida do PSF por conta dos cuidados com o corpo. Né? Assim, então, assim, o cuidado com o corpo, que não necessariamente é o do psiquiatra ou do psicólogo,
tem efeito sobre eles, assim. Então a gente começou a considerar que isso também é importante. E hoje em dia, por exemplo, em Niterói, a nossa estratégia é tentar fazer com que o PSF também tome para si em Niterói essa clientela, assim, que é muito difícil. Assim. Depois eu vou falar dos impasses que a gente encontra em Niterói para o PSF acessar, que é diferente do PSF de população de rua, né? A urgência, né? Então, assim, a urgência na clínica de álcool e drogas, e aí também nos adultos isso acontece muitas vezes, mas com criança e adolescente isso vem muito destacado, sempre é por internação. A família sempre vem pedindo, precisa internar, né? Ou o conselho, ou o assistente social, ou o médico. E aí, assim, nossa função é um pouco isso, assim, de intervir nesse momento, assim, de por que tem que internar, né? De tentar fazer com que o outro fale um pouco disso, né? Assim, e geralmente o que vem é assim, tem que internar porque tem que internar, não, mas por quê? Então, qual foi o percurso que ele se colocou em risco ao ponto de pensar na internação? Então, isso não significa que a gente é contra a internação, às vezes a gente precisa internar mesmo. Mas eu posso dizer assim, que em um ano, 40 casos recebidos num ano, vou dizer que 2 precisaram internar, né? Então, o resto assim, foi tratamento no território, né? Assim, aí eu vou poder falar também um pouco depois da redução de danos, mas... E isso, gente, assim, nessa avaliação que eu digo que é a gente poder construir vínculo com essas instituições, assim, a saúde se permitir também entender o que é proteção social, o que é um abrigo, o que é um conselho, foi a forma um pouco de a gente começar a construir um vínculo com esses técnicos e compartilhar as avaliações, porque é muito comum a saúde, por exemplo, e a assistência social criar um tensionamento, né? A saúde dizer, não, eu entendo dessa maneira, e a assistência social diz, não, eu entendo dessa maneira. Assim. Então, a gente fala muito em intersetorialidade, né? E é um tema até dessa mesa, mas, na verdade, a intersetorialidade fica como um grande ideal, né? Assim, a gente conseguir construir um trabalho conjuntamente, assim, isso é um grande desafio, e para isso a gente precisa ouvir o que o outro tem a dizer. Às vezes a educadora do abrigo que consegue lidar com esses meninos de uma forma muito instintiva, digamos assim, né? Como ela cuidou dos filhos dela, ela grita com esses adolescentes. Às vezes ela tem um manejo muito melhor que um doutor no assunto, porque ela consegue, por exemplo, eu estou falando pensando numa pessoa assim, específica, uma educadora, que ela fala assim, que não adianta mandar ele para o tratamento, ele não vai, assim, eu já falei, vocês já vieram aqui. Mas ela consegue, por exemplo, o tratamento no CAPS, né? Mas ela consegue, por exemplo, levar ele para uma avaliação no médico de família, que é o PSF, né? No PSF, por exemplo, porque ele está com dor no pé. Mas se ele for lá, se vocês estiverem lá no PSF, ele vai falar com vocês, mas se vocês ficarem esperando ele no CAPS, ele não vai. Então, assim, ouvir o que essas pessoas têm a dizer e não desconsiderar, eu sou médico, eu sou psicólogo, e considerar o que essas pessoas têm a dizer também é fundamental. Não parece óbvio, mas não é nada simples. A gente é muito arrogante com as nossas formações, né? Isso é muito difícil, assim. Pode passar, por favor. Então é isso, assim, tem um mito de que existe um especialista em álcool e drogas, né? Óbvio que tem algumas especificidades, os pacientes que usam álcool e drogas têm especificidades, mas dentro da própria saúde mental a gente vê os técnicos muito resistentes a atender os usuários de droga. Não, eu sei atender esquizofrênico, eu sei atender, sei lá, maníaco, agora ele usa droga, eu não sei. Então a gente tenta um pouco também desconstruir essa ideia de que existe um saber especializado que vai dar conta disso, né? E muito mais fazer com que cada um possa se responsabilizar pelo atendimento, né? Assim, na emergência, tanto psiquiátrica quanto no hospital geral, chega um paciente usuário de droga e ninguém quer atender, assim, né? Não, ou porque diz não saber, porque existe um especialista, eu não sou especialista, ou por uma questão moral também, né? Não, ele está assim porque ele quer, ele vive vindo aqui chapado desse jeito, bom, ele está chegando aí, né? Assim, talvez é a única vez que ele está conseguindo pedir ajuda. E quando é adolescente que chega no lugar desse, assim, o adolescente nunca pede para ir no médico, né? Quando ele chega no lugar, a gente precisa acolher, né? E aí também a gente começou um trabalho no hospital geral que é muito difícil ainda. Ele sempre diz, não é aqui. O que vocês estão fazendo? Eu tenho várias crianças com pneumonia, você quer trazer esses garotos aqui usando crack, né? Assim, então, como se isso fosse algo menor e tudo mais. Pode passar, por favor. Pode passar também. Eu vou... só isso aqui é importante, né? Então, o nosso trabalho não é só o vínculo técnico e o adolescente, ou o conselheiro e o adolescente. A gente
porque isso é importante, assim, se o adolescente constrói um vínculo com um assistente social da casa de passagem ou com um conselheiro tutelar, é lá que vai ser o tratamento, né? Ah, mas como assim aqui não é um ambulatório? Mas assim, o que a gente diz sempre assim, é que é o vínculo que trata. Primeiro de tudo é o vínculo, assim. Se tem algum remédio para álcool e drogas, é a construção de vínculo. Então, se ele tem uma referência com esse técnico, então vai ser a partir dele que a gente hoje em dia usa a expressão matriciamento, né, a palavra matriciamento. Matriciamento é um pouco isso, a gente construir com um outro modo de intervenção, inventar com outro modo de intervenção. Então, a nossa função um pouco é essa, só que o nosso matriciamento, digamos assim, não é só dentro da saúde, a gente vai para os serviços que não são da saúde também. Né? E o vínculo da gente com a instituição também é importante, né? Porque a gente não pode entrar na casa do outro dizendo o que o outro tem que fazer, a gente precisa construir com ele. Pode passar, por favor. Eu já vou finalizar, tá? Porque você tem mais 5 minutos. Pode passar. Pode passar. Pode passar essa parte, passa. Até chegar no gráfico. Passa, não, passa esse gráfico, passa. Aí, só para falar um pouco, que eu acho que para mim isso ilustra muito, assim, o percurso, essa seta que gira a rua, que passa pela abordagem de rua, que o consultório de rua e a escola de redução de danos são dispositivos de CAPS-AD também se encontram, o CREAS, que é da assistência social, os conselhos tutelares e a casa de passagem. Esse circuito é o circuito que os adolescentes fazem, que a gente começou a se encontrar. A gente via adolescente que fazia esse circuito em um dia, ainda não tinha consultório de rua, né? No outro momento, assim. Mas assim, eles faziam esse trabalho em um dia, eles percorriam todas essas instituições, e a gente se perguntava, mas eles passam por esses lugares, por que esses lugares não conseguem construir um trabalho com a gente, né? Assim, então, a nossa função foi um pouco ir para esses lugares, assim, construir com esses lugares pontos de referência. Aquilo que eu falei do vínculo, né? Que o técnico da casa, o técnico do conselho do CREAS consiga escutar o adolescente. Ele tem uma história, as pessoas não escutavam a história, as pessoas sempre encaminhavam para esse que é o especialista, né? O especialista manda para outro lugar. Só que eles não chegavam, o CAPS fica longe, né? O CAPS fica fora desse circuito. A saúde estava fora desse circuito. Então, a nossa função é amarrar a saúde dentro desses equipamentos que não são de saúde, né? E aí aqui também as medidas socioeducativas do Ministério Público, que também às vezes se equivoca por um desconhecimento do que é essa população, mas é muito comum a gente receber, por exemplo, muito comum não, se faz poucas vezes, assim, receber uma ordem de internação, interna esse menino, o Ministério Público dizendo pra gente. Então também, com o Ministério Público é importante se construir um trabalho, porque senão a gente é massacrado, né, assim. Pode passar, vai, passa. Não, volta uma só. Então, só para falar dos desafios para finalizar. Então, assim, lá em Niterói, Programa Médico de Família, ainda não é PSF, está tendo uma transição ainda, mas um dos desafios que eu coloco nesse momento da equipe é construir essa possibilidade de acesso. No território, ali que eu coloquei de 80 casos que tinham PMF no território, somente 18 casos eram acompanhados, conjuntamente PMF e ERIJAD, e aí isso é muito comum, assim, os adolescentes. Os médicos falam, como é que eu vou atender esse adolescente? Ele é um traficante, que trabalha na boca. Né? Como é que eu vou falar de droga com ele? Né? Isso é o que ele trabalha. Então, assim, tentar construir, junto com o PMF, por exemplo, estratégias de acesso que não é tratamento só em saúde, que vem com essa marca do médico, né? Mas, por exemplo, futebol na comunidade agrega muitos adolescentes. Né? Por que a gente tem que tratar nesse setting clássico do médico, do psicólogo, mas possibilitar outros modos de acesso? Lá tem a terapia comunitária, que às vezes são mães que têm filhos que usam crack, e isso é importante, é uma outra estratégia também. Né? Os hospitais gerais também é uma encrenca. As mães usuárias de crack. Eu botei uma pergunta, como avançar na paralisante discussão, adoção ou negligência? Que a gente ouve sempre é isso, assim, ela é uma adolescente, tem um filho e ela usa crack, tem que ir para adoção. Da onde que a gente tira essa regra geral, que tem que ir para adoção? Então, alguns casos, de fato, a gente precisou dizer, olha, realmente a gente não está conseguindo uma intervenção com ela ao ponto de cuidar do bebê. Mas para algumas é possível sim um trabalho onde uma tia cuida. Foi muito curioso, depois de um ano, uma tia começou a cuidar de um bebê para a gente conseguir trabalhar com adolescentes na rua, assim, né? Assim, na rua e no abrigo principalmente, né? A gente cuidava, a tia cuidava do bebê e ela ia para a rua usar crack. Antes era um uso diário, o dia inteiro. Hoje ela consegue criar algum intervalo nisso, né? Assim, então,
E a gente vê que isso é efeito do tratamento, né? Porque, bom, se a gente vai parte do ideal de que elas vão ficar abstinentes de saída, isso a gente perdeu, né? Assim. E o outro trabalho, enfim, já acabou. E é o trabalho com a educação, que ainda também é uma discussão importante, porque a educação ainda fica nesse modelo de palestra e tudo, como se os adolescentes não soubessem que usar droga faz mal, né? Assim, as pessoas já sabem disso, que move as pessoas a usarem droga não é só falta de informação, né? Então, assim, a gente precisa construir estratégias de intervenção mais interessantes na escola, mas isso ainda está em construção. É isso, gente, desculpa. Tem uma surpresa agora, porque o Felipe chegou, depois de 10 horas de viagem. O Felipe também vai falar. A gente está com um problema, eu vou ser bem chato agora, então. Kaline, vai ser agora? Ah, tá. Então, Kaline, você consegue? 15 minutos? Tá. Vai ser 15 minutos e eu vou encher o saco, tá? Boa tarde, gente. Meu nome é Kaline, eu sou médica, pediatra. Obrigada. Pediatra. Trabalho no consultório de rua de Niterói desde maio do ano passado e também no CAPES Centro Rio, que o Márcio apresentou. Lá eu faço parte da equipe de criança e adolescente. E só para falar um pouquinho de como é que foi essa minha trajetória até chegar no consultório de rua. Aliás, todo mundo aqui é da área de saúde, só para eu ter uma ideia. Todos médicos, PO, psicólogos, assistente social, agente comunitário, enfermeiro, valeu, obrigada pela lembrança. Então, só para falar um pouquinho como é que foi isso, na verdade o Centro Rio se inscreveu, né, junto ao Ministério da Saúde, no edital, para ter um consultório de rua. E a gente, na verdade, ganhou, só que não levamos. E nessa coisa de ganhar, a gente começou a visitar outros serviços que já tinham consultório de rua, outros CAPs, para ver, conhecer como que eles faziam e tal. E eu fui conhecer o CAPS Alameda, né? Eles fizeram, o pessoal que já estava lá trabalhando no consultório de rua, a Arlete, minha coordenadora, eles fizeram uma apresentação sobre o consultório e tudo, foi ótimo, excelente. E aí eu comecei a perceber que ia sobrar para mim. Eu falei, bom, tem muito adolescente, vai sobrar para mim. Eu preciso fazer alguma coisa para quando chegar lá no Centro Rio, eu já ter alguma ideia do que eu vou fazer, porque eu não tinha a menor ideia. E a Arlete me fez um convite para ir para Niterói, eu aceitei e começamos. Apesar do consultório de rua de Niterói já ter 2 anos, na verdade teve uma médica que passou por lá, se eu não me engano, uns 2 meses, e depois eu entrei. Então, antes disso, eles trabalhavam, não havia médico no consultório de rua. E também uma coisa que me motivou a começar a falar disso é porque em algumas apresentações eu comecei a ouvir alguma coisa do tipo assim, médico no consultório de rua? Não, difícil, uma coisa meio abstrata, né? Eu falei, bom, então vou ter que falar um pouquinho do que eu faço e do que eu já venho fazendo há mais de 1 ano. Pode passar. Que trabalho é possível para o médico na rua? Eu também me fiz essa pergunta quando eu comecei. Assim como o Júlio falou, esse trabalho não é dado. Ele é completamente construído com o passar do tempo. E a gente vai aprendendo, na verdade, com os usuários, com a comunidade, com os outros setores, e a gente vai construindo isso. Pode passar? O médico na rua é muito mais que a medicina possa alcançar. Vai além do juramento de Hipócrates, nos lembrando a todo tempo das misérias do ser humano e testando nossos limites. Eu comecei a perceber isso na prática. Eu era testada a todo momento. O que eu podia e o que eu não podia fazer. O que eles demandavam, que eu poderia atender e o que eu não podia. Só que isso eu fui construindo, fazendo, não, isso daqui não dá para fazer na rua. Eu tenho que encaminhar para um posto, eu tenho que mandar para um especialista. Isso daqui, ok, posso resolver. Porque a questão na rua, ela é muito imediatista.
É para agora, é para já. Eu quero falar com você agora. Tá bom, então sempre fala. O que você precisa? O que eu posso te ajudar? Se você disser, volta daqui a 5 minutos, vira as costas, vai embora, não volta mais. Então, assim, na tentativa de ser o mais resolutivo, né, possível, de estar tentando atender a maior parte das demandas, eu carrego uma bolsa deste tamanho, cheio de remédio, aparelho de pressão com esteto, o pessoal da equipe me ajuda, um carrega um pouco, outro carrega outro, minha papelada, meus papéis de encaminhamento, pedido de exame, tudo que eu tenho direito, e eu vou andando junto com todo mundo e vou carregando minhas coisas. Às vezes eu preciso de um banquinho, dependendo de onde seja o campo, eu carrego um banquinho porque eu não aguento ficar de cócoras. Então eu boto meu banquinho ali do lado, a pessoa está deitada, eu sento lá, começo a conversar, fazer meus papéis quando é preciso, minhas anotações e a prescrever mesmo, me orientar. Vamos lá. O trabalho na rua dá oportunidade também de alcançarmos o transprofissional. Eu me dei conta disso ao longo de algum tempo. Pode passar. E aí eu botei aqui uma definição que eu achei muito legal. Este é o mais alto nível de interação entre os profissionais de uma equipe. Podemos dizer que a interação é tanta que não mais existem diferenças entre a atuação dos profissionais a não ser as que são dadas pelas resoluções de classe. O entendimento se dá pelo indivíduo e as disciplinas apenas colaboram à medida que transpassam todo o atendimento. Os profissionais conhecem, por conta de suas trocas constantes e efetivas, as percepções uns dos outros, bem como as ferramentas mais adequadas para a intervenção. Ao final, o que se tem é uma compreensão singular e completa do cliente. É mais ou menos isso mesmo que a gente vivencia na prática. E o que o médico faz no consultório de rua? Bom, eu faço tudo. Na verdade, o que está de amarelinho é o que só eu posso fazer, né? Por convenção de classe. Só eu posso fazer consulta, diagnóstico, encaminhamento para um especialista, tratamento, mas eu também faço a mesma coisa que os redutores, que a enfermeira, que os psicólogos fazem. Eu sento, escuto, eu posso fazer um curativo, distribuir insumos, que a gente faz distribuição de camisinha, aplicação de medicação, visita domiciliar, acompanhamento terapêutico, articulação intersetorial e reuniões de equipe. Essa é a minha equipe, do consultório. A coordenadora não está aqui na foto, mas é praticamente a equipe toda. E esse é um dos lugares onde a gente atua com maior frequência. Como é que mais ou menos funciona o consultório de rua de Niterói? No CAPS Alameda, né, como o Júlio já falou, são 3 equipes de volantes. Erijade, o consultório de rua e a escola de redução de danos. O Erijade funciona basicamente com os adolescentes. O consultório de rua, a gente fica por conta do centro da cidade, do Rio de Janeiro, de Niterói, desculpa. E a escola de redução de danos faz o trabalho dentro de algumas comunidades. Bom, essa é a Praça São João, que fica no centro de Niterói. O nosso trabalho, na maioria das vezes, são terça e quinta, são dias fixos que eu vou, né? Quarta-feira a gente tem mais atividades no CAPS. E eu fico aqui sentadinha, geralmente, num desses banquinhos. Interessante que, na verdade, a gente não atende só a população de rua, porque a gente tem uma população aqui de profissionais do sexo, grande nessa praça, inclusive da terceira idade. Eu tenho pacientes profissionais do sexo da terceira idade. A gente tem um campo que é feito mais tarde, em outro local, que são dos travestis. E por que a coordenação, né, depois... Porque, na verdade, a Arlete, antes do consultório começar de fato a atuar, ela fez um trabalho muito grande, né, de mapeamento da cidade, mapeamento dos locais onde a gente estaria encontrando esses pacientes na rua, de como que era a vivência, como que era essa dinâmica, e ela percebeu que a prostituição era muito grande em certos locais
e que é uma população também vulnerável de risco. E que a gente poderia estar com as ações de prevenção, de orientação e tudo mais, também dando conta dessa população. Por isso que a gente também atende essa população. Além da Praça São João, a gente tem outros campos, a equipe se divide, geralmente em duplas, né? E cada dupla vai percorrendo um dos locais que são próximos. A gente não tem carro, então tem que dar conta de fazer o percurso a pé. E aí eles vão conduzindo para mim ali na praça, para que eu possa atender. E quando é algum caso que não pode, uma pessoa que não pode se locomover, que está passando mal, eles me avisam e eu vou até o paciente. Mas hoje em dia a gente já tem, assim, praticamente todos os moradores de rua de Niterói já conhecem o consultório de rua. Então, muitas vezes eu acabei de chegar ali, já tem 2 sentados me esperando, já tem paciente que guarda o banquinho e a mesa para mim. Guardei para a senhora, doutora. Tá bom, obrigada. Porque é uma disputa aqui pelas mesas. Próximo. Bom, que dificuldades encontramos? Como é possível trabalhar na rua? Muitas, né? Mas nada que não seja transponível, nada que não seja possível de se resolver. Às vezes a gente se depara, por exemplo, com uma visão dessas. Isso era até pouco tempo o entorno da praça, onde muitas vezes aqui a gente encontra uma pessoa só deitada, que inclusive é paciente minha, mas muitas vezes a gente encontrava vários aqui nessa situação. Os horários também que a gente trabalha são variáveis. A gente tem o horário do final da tarde, tem o horário do começo da noite, tem o horário que se estende até tipo 11 horas da noite. Ontem eu saí de Niterói 11h30 quase. Né? Isso vai muito de acordo com o fluxo da população. Quem diz pra gente como é que a gente vai trabalhar, aonde a gente vai, que horário, são eles. Porque a gente começa a trabalhar num horário, num lugar, de repente ele sai dali. Aquele lugar se esvazia e a gente tem que ir junto, para onde eles foram. Só que a gente pergunta, eles dizem, não, o pessoal agora está em tal lugar. O pessoal vai pegar comida na Amaral Peixoto, que é uma avenida grande, em que tem muitas marquises e dormem muito embaixo da marquise, e as igrejas passam ali em torno de 8 horas da noite distribuindo comida. Então é um horário onde eles se agrupam, é um horário que a gente consegue abordar muitos usuários, moradores de rua, facilmente percorrendo Amaral Peixoto. Próximo. Bom, o trabalho é árduo e difícil, exige desapego ao convencional e as rotinas e protocolos que o médico segue durante toda a formação médica e tempo de atuação em serviço. Próximo. Mais do que isso, não basta clinicar e prescrever, é preciso ter uma escuta cuidadosa para entender que um pedido de remédio para dor de dente vem acompanhado de uma história de vida com muitas outras urgências por trás. É aquilo que o Júlio falou, né? Normalmente eles não chegam pedindo tratamento para álcool e drogas. Normalmente eles chegam com uma dor de dente, com um machucadinho na perna, né? Eles vêm a primeira, pedem um remedinho, aí a gente dá, escuta um pouco, daqui a pouco eles voltam na semana seguinte, aí fala, tia, tô cansada, não sei o quê. Daqui a pouco eles voltam, não aguento mais usar crack, preciso de ajuda. Então, assim, esse trabalho ele é construído com eles. Mas essa coisa de cuidar do corpo, que o Júlio falou, é muito forte, é muito potente. O que eu mais faço na rua é cuidar do corpo. Então, assim, para um médico generalista, para um médico clínico, para um médico de família, isso é sopa no mel. Porque, na verdade, a maior demanda é essa, é a demanda inicial, e é por onde a gente vai conseguindo construir um vínculo com eles. E aí chega um determinado momento que eles pedem ajuda, e aí a gente pode estar encaminhando para o CAPS, quando é possível, e muitas vezes eles não conseguem chegar no CAPS, mesmo com a nossa ajuda. E aí a gente tem que acompanhar, ou tacar na rua. Muitas vezes é o que a gente acaba fazendo.
como a gente está na rua muitas vezes, muitos dias, muitas vezes a gente acaba acompanhando o usuário ali mesmo. Bom, diagnóstico. Como é que eu faço um diagnóstico na rua? Diagnóstico sindrômico, é o que é possível. O que não é possível, eu encaminho para o posto, eu encaminho para o PSF. A gente faz essa articulação quando precisa, encaminho para o especialista. Próximo. Bom, consultório de rua nos exige ainda mais o despojamento de sentimentos de nojo, medo, aversão ou preconceito, para que seja possível estabelecer o mínimo de empatia com o indivíduo abordado em situação de rua, criando uma relação de confiança que nos possibilita, além de cuidar do corpo físico, adentrar pelas suas vidas e desgraças e, junto com estes, procurar novos caminhos para tratamento clínico, IAD e meios para a construção de uma nova realidade de vida. A gente faz isso o tempo todo. E vai funcionando. A gente vê que, na maioria dos casos, isso faz muita diferença na vida deles. Estou terminando. Alguns dos relatos mais duros não é fácil. Não vou dizer para vocês que é fácil, mas é muito estimulante, porque um pouquinho que a gente consegue fazer por eles, para eles é uma enormidade. E alguns dos relatos mais duros que eu já ouvi foi na rua, do tipo: eu vi minha mãe ser assassinada dentro da minha casa. Ela era traficante da pesada. Eu tinha 8 anos e meu irmão 2. Não me deixaram sair com meu irmão e tive que esperar os bombeiros entrarem no dia seguinte para cortar minha mãe aos pedaços e botar no caixão. Uma menina que a gente acompanha de 19 anos, já estava na rua há 12 meses e agora está presa. Usuária de tiner e crack. Então, assim, o que você vai falar? Né? Você vai ouvir. Você vai ouvir. Vai deixar a pessoa falar. Vai ouvir e, se possível, quando possível, ajudar. Bom, eu vou encerrar por aqui. Pode deixar. O meu tempo já acabou. E depois, se vocês tiverem mais alguma pergunta, no final a gente conversa mais. Obrigada. Boa tarde, gente. Eu me chamo Cláudia Paulo, eu sou psicóloga. Enfim, acho um prazer estar aqui, porque eu gosto de... eu sou psicanalista, mas eu me considero não especialista. E eu acho muito interessante o diálogo com o médico da família, porque eu acho que... eu entendo que os médicos de família são parecidos com essa minha designação de ser uma psicanalista não especialista. Eu acho que é tratar o sofrimento sem especificar uma localização exata de onde que você vai tratar. Você trata do sofrimento, de todos os sofrimentos que chegam até você. Então, eu acho que, nesse sentido, você tem uma forma de fazer específica, mas você trata de tudo que chega até você. Né? Eu acho que nisso, eu penso que a gente pode estabelecer um diálogo, assim, e me interessa esse diálogo com vocês nesse sentido. Né? De pensar que a gente pode tratar tudo que chega até a gente, mas a gente tem uma forma específica, um lugar próprio para tratar disso. Mas você não tem que tratar só disso, daquilo, ou da infância, ou do adulto, ou de álcool e drogas, ou de transtorno grave. Você trata de sofrimento. Então, é por aí que eu queria abrir o diálogo com vocês. Assim. Eu trabalho numa estratégia de saúde da família para a população de rua. É um serviço específico que foi construído no Rio de Janeiro com uma formação diferenciada, porque... eu estou um pouco perdida agora se eu falo. Vamos tentar, se você vai conseguir. Mas vai falando que é uma formação. Então, a gente tem uma equipe tradicional de estratégia da família, 2 equipes tradicionais, junto com uma equipe de saúde bucal e uma equipe de saúde mental. E, na verdade, a gente teve uma liberdade que as coordenações de saúde da família, a coordenação de saúde mental do Rio de Janeiro nos deram, de construir um perfil de trabalho, uma forma de trabalho que acabou reunindo essa equipe como uma grande equipe só. Então, não são 2 equipes de saúde da família, uma equipe de saúde mental. É uma grande equipe interdisciplinar trabalhando junta. Né? E
Ou seja, eu como psicóloga, o Júlio como psicólogo, que entrou tem pouco tempo, mas integra a nossa equipe, e assistente social, a dentista, nós fomos todos profissionais trabalhando na ponta, né? A gente foi situado no centro do Rio de Janeiro, que é uma área de grande complexidade. E a equipe do Daniel veio depois, assim. No início tinham essa equipe porque no Rio, no centro, porque era onde tinha maior concentração de população e onde foi diagnosticada maior concentração de complexidades também. Então essa equipe foi situada no centro do Rio de Janeiro. Nós optamos por tentar ir acompanhando os desafios que essa população nos colocava e tentando estabelecer uma metodologia de trabalho a partir disso, né? O que foi possível? Assim, nós vamos completar 2 anos agora, assim, parece pouco tempo, mas para a gente já é bastante tempo, porque o trabalho andou muito e a gente começou muito precariamente e a princípio a gente teria o quê? A gente seria uma equipe com carro, seria uma equipe volante, assim, e não, a gente não teve carro, a gente não tinha instrumento, a gente tinha muito pouca coisa em termos de instrumental no início. Isso acabou sendo uma coisa interessante para a gente, porque muitas vezes esse relato da equipe da gente, e aí vocês têm que guardar aqui o fato da gente ter uma equipe de saúde da família junto com uma equipe de saúde mental é uma particularidade, assim, porque, por exemplo, o consultório de rua tem uma médica, mas é uma equipe muito menor, muito mais situada. Então, assim, é uma forma de trabalhar. A gente tem várias formas de trabalhar com a rua. Essa equipe da gente é uma equipe que tem 30 pessoas, é uma equipe grande, né? E a gente estava numa área programática, ou seja, numa região do Rio que é muito carente de serviços especializados de saúde mental. Então, só tem um hospital, tem o CPRJ, né? Que não tem CAPS, não tem nada disso, né? Isso é uma questão que foi nos ajudando a conformar, assim. E a gente foi percebendo que a população de rua, ou seja, e a população de rua de Niterói é uma população muito menor. A gente já tem 4.500 cadastrados, né? E é uma população que está sempre crescendo, porque ela migra, ela caminha, vem gente do Brasil inteiro para o Rio de Janeiro, vem gente de outros estados para o Rio de Janeiro. Como o Copacabana é uma meta imaginária, uma meca imaginária, também uma população de rua, o centro do Rio de Janeiro é um lugar imaginário, onde as pessoas acham que vão mudar de vida, onde acham que vão encontrar outras coisas. Então tem um imaginário em torno do Rio de Janeiro muito forte e que também atua aí frente à população de rua. Então é uma população, uma grande parte dela é fixa, mas que tem flutuações dentro das próprias áreas. Então elas vão para Manguinhos, vão para Jacarezinho, nas Procolândias, eles são levados até a zonas mais limítrofes, para Santa Cruz e voltam. Tem as migrações próprias da população de rua e tem as migrações forçadas. Então tem vários movimentos dessa população, né? Mas o centro acaba sendo sempre uma área de grande concentração, porque é ali onde o dinheiro está, né? Assim, onde a oferta de alimentação está, né? Assim, e de roupa, de vestuário, de higiene. Então, assim, existe um circuito da população de rua estabelecido no Rio de Janeiro, assim, né? Apesar de haver tanto movimento de retirada, existe muitas ONGs, muitas instituições que trabalham com essa população. Então, a gente tem uma rede grande trabalhando, né? A gente, né, o PSF de população de rua, como a gente não tinha carro e era uma equipe grande, assim, a gente começou a mapear, a gente começou mapeando o território e começou indo muito para a rua, todo mundo. E uma das coisas que a gente observou e que é diferente um pouco do que o Júlio e a Karen colocaram, porque assim, a nossa missão ali não era trabalhar numa vinculação para encaminhar, era tratar, era uma lógica do PSF, da Secretaria da Família. Então era acompanhar os casos longitudinalmente, não era localizar, criar vínculo e encaminhar. A nossa proposta era tratar os casos. Isso já cria uma outra linha de intenções, assim, né? E nos permitiu uma outra metodologia de trabalho. Então a gente começou a trabalhar na rua e a gente percebeu que muitas vezes na rua os atendimentos
principalmente dos técnicos de nível superior, eram muito apagar incêndio. A gente, assim, apagar incêndio no sentido de que tinha muitas queixas estereotipadas, mas no sentido que a gente queria tratar, que era sair desse superficial, sair do imaginário da degradação, da miséria, do queixume, da caridade, da vitimização, e encontrar sujeitos, encontrar pessoas, encontrar histórias de vida, né? A gente precisava de tempo, a gente percebeu isso, assim, a gente precisava de tempo e de uma certa circunscrição espacial para colocar tangencialmente a rua. Então a gente começou a perceber que uma sede era muito importante. Simultaneamente a gente percebeu o que? Garantir o acesso à população de rua à saúde pública no Rio de Janeiro é um problema histórico. Conseguir instalar o nosso serviço dentro de um CMS, que é dos mais tradicionais e antigos do Rio de Janeiro, que é o CMS Oswaldo Cruz, que é na praça, ali perto da Praça Cruz Vermelha, também foi um grande desafio, assim, porque a gente no início ia a um centro de saúde vertical, para vocês terem ideia, ou seja, a população de rua tem que subir de elevador, tem que entrar nos andares, assim. A gente está no 9º andar, o mais absurdo de tudo. Então, assim, no princípio a gente tinha muitas ouvidorias públicas, muita população reclamando. E a gente percebeu que também esse trabalho era nosso, assim, um trabalho político, aí, no sentido da micropolítica, da gente pensar essa educação, esse diálogo com a população, assim, né? É claro que não é simples, né? Não é assim, tem que aceitar população de rua é bonitinho. Não é, não. É difícil mesmo. É complexo, é mal cheiroso muitas vezes, tem muitos estigmas. Às vezes eles usam muito a estratégia de roubo mesmo para sobreviver, muitos deles. Mas são pessoas com questões. E a gente sempre firmou essa tentativa de localização. A gente está tratando pessoas, a gente não está tratando nem bandidos, nem vítimas sociais. É difícil manter esse limite, porque a sociedade toda puxa para essas estereotipias. Então, assim, a gente sempre tentou trabalhar por aí. Quanto tempo falta, né? 5? Tá. Então, em relação ao álcool e drogas, essa foi uma aposta, e é uma aposta difícil, né? Porque mesmo na rua, eu acho que isso é um mal social geral, a estereotipia é sempre a primeira demanda. Quando alguém procura alguém no consultório, a pessoa quer o quê? A maioria das pessoas quer remédio e uma solução rápida, não é assim? Para todo mundo, para médico, para psicólogo, para todo mundo. As pessoas procuram um profissional da saúde porque elas estão sofrendo e, em geral, elas querem uma resolução rápida do sofrimento. Álcool e drogas não apresenta essa saída, não tem essa saída, né? Assim, e a tentativa de desconstruir isso com essa população é um desafio, né? Porque as pessoas também chegam pedindo internações, o Júlio trabalha com a população jovem, adolescente e criança. Eu trabalho com a população adulta. Então é uma população com mais demanda, né? Até porque, por essa questão do corpo que os dois colocaram, assim, é uma população mais sofrida no corpo, né? Assim, o corpo está mais adoecido. Então isso chega jamais. E assim, todas as relações que eles estabeleceram têm mais tempo. E há alguma consciência maior da problematização dos problemas que essas relações foram causando. Então, a questão álcool e drogas entra aí, né? As pessoas estão sofrendo disso. Agora, a gente sempre trabalhou álcool e drogas e continua trabalhando no sentido assim, quando a pessoa considera aquilo abusivo para ela. Assim. Então, a gente, em novembro do ano passado, a gente tinha 3.800 cadastrados. Desses 3.800, a gente tinha 90% dessas pessoas tinham se dito usuárias de álcool e drogas. Álcool com uma prevalência ainda muito, muito maior do que as outras drogas. Mas desses 90%, apenas de 100%, 90%, mas 40% consideravam isso problemático para eles. Então, assim, é nesses 40% aí que a gente busca. Gente, eu acho que é melhor desistir, sabia? Porque está dispersando mais do que está coisando. Acho melhor. Acho melhor. Deixa de desistir. Mas você conseguiu? Consegui. Conseguiu? Então tá. Então,
Porque as pessoas estão divididas entre esperar coisas assim. Acho que, não sei se vai dar tempo também. Tá, se você quiser, depois a gente coloca. Tá. Eu vou tentar finalizar para ver se a gente coloca, então. A nossa tentativa de trabalhar com álcool e drogas é no sentido de quê? De tentar fazer com que esses sujeitos pensem, trabalhem todas as questões tangenciais ao uso de álcool e drogas. Assim. A gente não tem visto nenhuma resolutividade. As pessoas que chegam até o meu serviço têm 20 anos, 30 anos de uso de álcool, 20 anos, 15 anos, 30 anos, às vezes, de uso de substâncias, né? Assim, claro que o crack é todo mundo, mas as pessoas começaram pelo pó e associam pó com crack, e a maioria associa maconha, crack, pó e álcool, né? Então, assim, é um uso muito prolongado, e essas pessoas, muitas vezes, estão cansadas, mas elas também estão cansadas das soluções fáceis. Elas já foram internadas várias vezes. Eu tenho paciente que já foi internado 15, 20 vezes, né? Que conhece todo o circuito de internação do Estado, que já foi em todas as clínicas religiosas, comunidades terapêuticas, todos os abrigos, ou seja, tem um percurso aí. Eles não são bobos também, né? Assim, então não é tão difícil, às vezes, desmanchar essa estereotipia, porque eles chegam lá, eu quero internação. E aí, quando você começa a problematizar sobre essa internação e sobre a posição que a droga vem ocupando na vida deles e por que essas pessoas começaram a beber, começaram a usar droga, elas começam a trabalhar, né? Assim, e é possível ver resultados, né? Assim, é possível fazer uma clínica, e eu estou dizendo especificamente na minha clínica, que ela é muito potencial, é pouco tempo, mas assim, ela só é possível porque uma clínica é integrada, a clínica do médico, a clínica do enfermeiro, a ação do agente comunitário, a ação do técnico de enfermagem, a clínica da odontologia, a clínica da assistência social, enfim, a gente trabalha realmente na abordagem de um caso interdisciplinar. Mas é possível cada clínica simular também. E pensar que cada clínica tem uma escuta, mas a clínica específica desse tratamento de álcool e drogas aí, ela é muito potente no sentido de quando você não engole a isca, né? De não dar ênfase na substância. Eu acho que isso é uma isca que a gente não pode engolir, assim, né? Assim, quando você coloca a ênfase da situação, você contribui, tá, para a desresponsabilização dessas pessoas. Então, assim, a tentativa da gente é buscar o comprometimento, a redução de danos nesse lugar. A redução de danos no sentido de que as pessoas vão... É só quando elas entendem a posição que a droga vai assumindo na vida delas e começam a mudar de posição em relação àquilo, é que elas começam a ter mais cuidado com a própria saúde, mais cuidado com a própria vida. E aí o consumo vai diminuir, né? É nesse sentido que a gente vem trabalhando. Obrigada. Eu coordeno o PSF de rua, né, da 32, que fica localizado bem na área do Jacarezinho, que eu acho que é um lugar que a gente já ouviu bastante falar dele, né, todos os dias quase. A gente consegue ouvir um pouco dessa cena de uso que é grande, que é bem complexa lá no Rio de Janeiro. A gente... Pode passar. A gente começa esse PSF. A gente está falando de um PSF que é dentro de uma comunidade, que é onde o poder público quase não aparece, onde as ações que existem dentro dessa comunidade são ações ou de cunho religioso, né, com os sopões, a igreja presente lá fortemente, e a gente vai trabalhar com um projeto de redução de danos que a gente chamava ele de Tá Ligado. Há uns 2 anos atrás, era só um projeto que foi contemplado o Rio de Janeiro e algumas 2 cidades, Niterói e São João do Meriti. E aí depois a gente fica fazendo, dentro desse território, algumas ações de redução de danos durante os 3 meses. Mas esse projeto era justamente a intenção de que ele fosse um projeto piloto e que o município abraçasse essa ideia. Aí a gente se transforma em PSF de rua e continua trabalhando dentro desse território. E o diferencial exatamente está entre esses encaminhamentos, essas demandas que aconteciam, que até então a gente só encaminhava,
E agora, com o consultório de rua, a gente também tenta dar alguma resolutividade, né, a esses casos, essas demandas que aparecem. Aí pode passar, isso é uma comunidade que eu costumo brincar assim, isso aqui é o grande fala que tem lá no Jacarezinho, a gente vai ao banheiro e depois corre ali para ver se consegue identificar alguma coisa. Não ri essa piada. Mas vai. Esse aqui, essa parede aqui, quando vocês vêm fixarem ela, que é bem complexa, você vê o que é a realidade. Ontem mesmo a gente passou por. A gente estava lá trabalhando no território, a gente teve que interromper as nossas ações porque estava isso aí, mais ou menos isso. Em cima dessa casa mora um adolescente que eu vou falar dele ao final, que é uma outra ação que a gente realiza lá dentro desse consultório, que é assim, eu antes de trabalhar no consultório, eu também trabalho no CAPS AD Raul Seixas, que é o CAPS que abrange a área lá do Jacarezinho, a área da 32 que a gente fala, né? Pode passar. Isso aqui foi a primeira ocupação que teve. A dita Cracolândia, né? A grande cena de uso do Jacarezinho, ela é realizada nessa linha de trem, no caso. Então ali os usuários ficam ali, e ali eles ficam dias, noites, ou só vêm, usam, depois vão embora. Tem uma dinâmica. Agora, e essa dinâmica também varia muito de acordo com que esse poder paralelo ele vai ou não permitir estar aqui, qual horário que está. Então tem uma coisa tudo bem conduzida. Pode passar. Isso aqui são os papelotes que a gente vai achando pelo chão, e a gente, como a gente não pode tirar muita foto, que a gente está falando também, a especificidade do consultório de rua da 32 é porque a gente trabalha diretamente nas cenas de uso, e são as grandes cenas de uso. E quando a gente fala em cenas de uso, a gente está falando de tráfico de drogas, a gente está falando de boca de fumo, né? A gente está falando de um lugar que tem também, você tem que respeitar uma certa regra daquela localidade, mas que de nenhum momento quando você traz esse trabalho, que é um trabalho de saúde, que é um trabalho de cuidado, que é uma promoção de cuidado, uma autopromoção, a gente não encontra de nenhuma forma nenhum impeditivo por parte desse poder, né, que está ali. Então, é uma coisa bem compreendida, e qual é a nossa ação lá. Por que eu falo muito isso? Porque quando a gente fala em redução de danos, a gente pensa logo, então é incentivo ao uso das drogas, e aí como é que fica então, no caso, o poder paralelo, você dentro de uma região onde que isso é o domínio disso, e como é que eles veem isso já, sabe que eles não veem como vocês estão, de alguma forma, tentando acabar com a venda deles, né, digamos assim, tirando o lucro deles. E aí isso é para provar que na verdade há uma desinformação e que não tem nada a ver, que não se passa, nenhum dos lugares que a gente realiza essas ações se perpassa por isso. É bem compreendido que na verdade que a gente está lá como saúde e como uma promoção de cuidados. Pode passar. Aí eu vou mostrar algumas fotos, assim, bem rapidamente, né, que é dessas cenas. E aqui a gente tem alguns adolescentes, as cenas de uso é bem dessa forma, a coisa é bem organizada, vocês vão sempre observar, tem os papelotezinhos que aí eles colocam, né, de onde vai ser, de cada localidade que vai ser, uma coisa muito bem agregada. Como é que eu faço aqui, gente? Aqui não dá pra ver, mas aí é o Hulk, né, que do momento. Então, é muito tipo assim, qual é no momento a pessoa que está popstar, aí vai a fotinha dela para demonstrar bem como é essa questão do chamar a atenção do usuário para usar aquele tipo de... Pode passar. Aí a nossa equipe é formada de 16 pessoas, né? A nossa equipe tem uma especificidade, porque assim, a gente tem, dentro da equipe, tem médico, tem enfermeiros, tem musicoterapeutas, e aí a gente pega bem essa coisa do musicoterapeuta para trabalhar diretamente com a arte com eles, né? Para trabalhar, né, não só como terapia ocupacional, mas para tentar identificar, como a gente tem conseguido muito, identificar potencialidades, né? Outras potencialidades dentro daquele território e trabalhar em cima disso, né? De um outro olhar daquela situação que o indivíduo às vezes acha que só tem aquilo ali e não é só isso. Nós temos duas redutoras de danos, são os 4 agentes comunitários e um auxílio administrativo e tal. Esse povo todo ele vai para a rua, tá? Só que assim, como é dividido em
em 20 horas cada um, então, mas a gente tem sempre uma escalinha de ir pra rua, todo mundo vai, desde o médico, ela tá falando, né, que vai pra rua e tal, mas o diferente da gente é que a gente, quase parecido com a 1.0 da Cláudia, é que a gente tem uma base na clínica da família, né, na clínica da família, mas a gente realiza essas ações dentro do território. Quando tem alguma demanda, a gente já vem direto com essa pessoa para ser tratado na clínica da família, né? Então a gente faz alguns atendimentos de emergência lá, se tiver alguma coisa bem básica de emergência na localidade, mas as ações são realizadas mesmo dentro da clínica da família. Pode passar? Aí a nossa equipe, né? Aqui é um trabalho que a gente começou a fazer, que era assim, a gente está entrando, porque agora tem toda uma dinâmica diferente lá das cenas, né? Porque fala, não usa mais crack, não se vende mais, não sei o que, não sei o que. Então, mas isso eles começaram a mudar de lugares. Então, como a polícia tem batido muito lá, eles começaram já estava naquele lugar, perto do esgoto, perto do lixo, agora eles estão embaixo da ponte mesmo, embaixo do viaduto. Eles quebraram o muro do metrô e estão usando dentro do muro. Então, estão fazendo outras cenas, formando outros lugares de uso. Então, a gente, para conseguir, é uma estratégia de conseguir, e aos poucos, nessas cenas, a gente começa a pensar outros tipos de estratégia que a gente não chega lá, como eu sou do Jaleco Branco, estou aqui para trazer o cuidado para vocês, eu sou médico, sou enfermeiro, sou isso, aquilo. Então a gente vai entrando num diálogo de uma outra forma. Às vezes a gente pega o violão e a gente sai do cortejo, e a gente tem uma dinâmica que é assim, a gente vai de violão, sai pela comunidade, né? Aí toca violão ali, para, começa a tocar violão, e aí as pessoas vão se chegando e a gente fala, o que você pensa quando você pensa aqui nessa comunidade de Jacarezinho? Aí eles vão citando canções e a gente, a partir disso, vai cantando, fazendo lá nossas cantorias, e à medida que a gente vai cantando, a gente vai observando um outro, e vai conversando, e vai, dali já parte, não queria nada, só estava ali simplesmente na intenção de cantar, ou de ver o que era aquilo, e a gente acaba acolhendo esse sujeito, aí a gente traz para a clínica da família, e aí daí a gente realiza algum tipo de ações, e assim a gente já conseguiu alguns casos assim, de pessoas que estavam há 4 anos vivendo naquele ambiente, na rua, que não queria saber, que achava que era aquilo só, e a gente, na conversa, na base do aconselhamento, e fazendo todas as demandas que aquela pessoa trazia de saúde, aí conseguimos encontrar a família, e fizemos reinserção familiar, tudo isso a partir de um outro lugar, que não é só, eu sou aqui, sou da saúde, eu sou ou do Jaleco Branco, que estou aqui somente para trazer a saúde no sentido de saúde da ausência de doenças, né? Pode passar. Aí é só vai ser fotos da equipe mesmo, estou tentando ser o mais breve possível. Isso aqui, esse, por exemplo, é um usuário, né? Eu tirei essa foto dele hoje, na verdade. Hoje ele permitiu tirar essa foto dele. Esse é o nosso usuário, ele é um desses casos, ele ficava na praça o tempo todo na praça, a gente passava lá, conversava com ele não queria muita conversa com a gente. Quando a gente começa a colocar as oficinas de música na rua mesmo, na praça, ele fala, hoje eu vou pedir uma canção. E aí ele fala, ele começa a cantar. Era uma casa muito engraçada, que a gente vê um significado muito forte nisso, ele pedir isso, e ele é uma pessoa que a família dele tem condições, tem um monte de posses, não sei o que, só que a família não queria saber dele, porque ele está nisso há 20 anos, está na rua há quase 8 anos, que ele usuário de cocaína, usou tudo e foi para a rua. E a partir disso a gente começou a criar uma vinculação com ele, encontramos a família, começamos a conversar com essa família, e a família começou a se chegar, e hoje ele não está mais na rua, ele vem só para a gente, para um atendimento que ele tem que fazer sempre o curativo, ele vai lá, conversa mais 4, toma um café, depois volta. Mas para mostrar como uma outra visão, um exemplo de como se dá um trabalho na rua de uma forma com outro olhar, né? Isso aqui são as nossas músicas terapeutas. Aqui é fazendo uma ação exclusivamente para criança, e é onde ela que usa o violão, que se utiliza dessa questão muito forte da música, para tentar atrair principalmente crianças, que a vinculação é muito forte, é muito difícil fazer uma vinculação com criança, né?
É muito complexo. A criança, geralmente, quando chega até a gente, quando ela chega por uma demanda espontânea, é por uma coisa muito emergencial, porque quebrou o pé, ou porque não pagou na boca, aí ganhou um monte de porrada, aí tá lá, porque o dente está doendo demais, mas eles nunca vêm. Eu falo, não, tudo bem, estou aqui. Não, tem que sempre por algum tipo muito emergencial, urgente mesmo. E aí a gente, pensando estratégias de como a gente vai atrair esse jovem para uma promoção de um cuidado, e a gente pensa na música, a gente também tem uma oficina de futebol, que a gente vai lá para o meio da cena, começa a jogar e de repente eles começam a participar ali com a gente, e aí a partir dessa vinculação eles começam a se chegar aos poucos para o serviço. Pode passar. Aí aqui eu vou falar bem rápido, só tem 3 minutos. Então tá. É o PSF, o projeto começou desde abril, a gente tem pouco tempo, a gente ainda é 2 de abril, ou seja, a gente só tem 3 meses com o PSF de rua. Então, essa equipe toda grande desse jeito, só tem 3 meses. Em 3 meses, pode passar. A gente funciona como 8ª equipe dentro da clínica da família Antídio Dias, e a gente tem um acesso diário de 150 pessoas em média, né? Nós já cadastramos, ou seja, a gente tem um acesso, tem pessoas que a gente acessa, entrega os insumos, e tem aquelas pessoas que a gente vem até a unidade ou que de alguma forma a gente realizou algum procedimento nesse usuário. Então são 193 em 3 meses. A maioria são demandas de cuidados clínicos imediatos e de assistência social. Desses 193 são 116 homens, 77 mulheres, 4 gestantes, incluindo 83 jovens. E a média é de 25 a 26 anos e apenas 3 crianças. Você vê como é difícil essa questão da vinculação com a criança e o adolescente. Outros dados. A maioria já informa para a gente que faz uso de preservativo. Não há muito compartilhamento de cachimbo, justamente por conta dessas nossas ações de redução de danos, que já vem lá há quase 1 ano e meio, que já vinha com as ações de redução de danos. Então é muito claro. Por exemplo, eu trabalhei num projeto da Fiocruz que é para ver o perfil do usuário de crack, né, que está em todo o Brasil, nas principais capitais e tal. Então a gente foi em todas as cenas de uso, as grandes cenas de uso do Rio de Janeiro. E aí você vê muito claro a diferença quando há um trabalho de redução de danos e quando não há esse trabalho de redução de danos. Por exemplo, no Jacarezinho é muito difícil a gente ver um compartilhamento de cachimbo, de copo, desses insumos que ele dilata, muito complexo. Onde a região que se faz um trabalho de redução de danos, você vê muito pouco isso. Ok, 1 minuto. A grande maioria nunca realizou hepatite B, a grande maioria nunca realizou testagem para HIV, pode passar. As demandas, a internação para a clínica especializada em AB, abrigamento é o grande, assim, quero me abrigar, não quero mais na rua, não aguento mais a rua, não quero mais ficar aqui, como é que eu faço? E aí a gente vai bater na assistência social, que tudo acaba batendo na assistência, e a gente não tem nenhum assistente social, então a gente tem uma parceria muito, que está se formando ainda, né? Está encaminhando, engatilhando com o CREAS, né? que é o serviço especializado da assistência social. Restrição familiar, alimentação, essa alimentação é muito importante, que a gente, dentro dos insumos, a gente também distribui um lanche, que é um leite achocolatado, e esse leite achocolatado é o que muitas vezes traz esse usuário. Então ele vem por causa do lanche e acaba sendo feito nele outros cuidados, né, que não é só a questão da alimentação. Ginecologia, curativos, exames sorológicos, pode passar. Agora, eu vou parar por aí, porque assim, agora tem um rap, pode passar, só são fotos. Dentro também dessas ações que a gente tem na população de rua, a gente também tem um rap da saúde, que eu acho que vocês já ouviram falar, que são redes de adolescentes promotores de saúde, que tem um polo lá dentro do Jacarezinho, que eu coordeno esses jovens, e a gente faz várias ações dentro desse território. Desde troca de insumos, desde oficina sobre sexualidade, teatro, oficinas de teatro, e aí a gente começou com 6 jovens, e agora a gente tem quase 53 jovens trabalhando junto com a gente. Isso aqui foi uma foto que a gente ganhou num concurso de fotografia da Bia, que era o tema sobre homofobia, e o nosso rap foi campeão. A gente saiu em um folheto informativo sobre assim, que rodou todo o Brasil, e a foto campeã é essa. Aqui está mal impresso ali, mas ali é uma bandeira do arco-íris. Pode passar, que eu vou juro por Deus que eu paro.
Só vou falar do menino. Passou? Vai. Não passou. Mas aquela foto é o seguinte, era um garoto. Esse aí, passou. Aquela foto que tem da casa do Ruda, é exatamente na casa desse garoto, que é o Henry, que é o nosso ator. Aí é uma peça que a gente fez em que faziam Entre Becos e Favelas, Palácios e Vielas, que é um texto mesmo falando sobre comunidade, sobre adolescente, fazendo um trocadilho um pouco sobre a Cinderela. E ele era o nosso príncipe. E ao final dessa peça ele chora compulsivamente, né? Falando de quanto para ele estava sendo importante pensar que existia para ele outra possibilidade que não fosse aquela possibilidade de bala perdida, já que os irmãos deles, um tinha morrido de bala perdida, o pai está preso, tem uma série de questões que perpassam pela família dele. E aí ele se achou assim, agora eu acho que eu posso ser o ator, né? E aí eu acho que isso é bem emblemático, caso do Henry fale, eu falo de você sempre. E eu acho que é bem emblemático para saber, para a gente ver o quanto ações dentro de uma comunidade que é tão complexa, ações dentro de um território que é tão complexo, como você pode encaminhar e dar resolutividade a algumas questões. Né? Eu acho que isso vem tudo fruto de um trabalho, de um acreditar e de um trabalho em rede, porque a gente só faz tudo isso também porque a gente tem milhões e milhões de rede que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Acho que eu tentei cortar. Muito obrigado, galera. Boa tarde. Meu nome é Felipe, eu sou psicólogo, sou coordenador do projeto Consultório de Rua de Resende, interior do estado do Rio de Janeiro, divisa com São Paulo. A Sônia é psicóloga, trabalho no meu projeto. Já falar um pouquinho da nossa experiência. Esse aí. Então, gente, as abordagens iniciaram em maio de 2011, no bairro Baixada, que é esse bairro aí. Por que desse bairro? Por que desse bairro? Esse bairro, ele é um bairro pequeno, contém um PSF, então a gente tem um grande número de uso de drogas nesse bairro. Então a gente decidiu começar nesse bairro. Né? E como se deu a entrada nesse bairro? A entrada nesse bairro, a gente conversou com o PSF, andando na rua, as pessoas ficavam olhando pra gente, e a gente teve a ideia de começar com berimbau. Então, a gente, com algum instrumento. Então, veio o berimbau na nossa ideia, a gente começou com o berimbau. Por que o berimbau? O berimbau é um instrumento africano, né, que ele é usado na capoeira, e na África ele era usado para chamar a freguesia. Nas feirinhas, eles faziam barulho com o berimbau e ia passeando para chamar a freguesia. E na capoeira tem um toque nesse instrumento que chama as pessoas para formar uma roda. Então, era utilizado esse toque na rua, a gente ia caminhando para chamar as pessoas para formar essa roda. E isso foi acontecendo, a gente fazendo esse toque, que eu vou tocar rapidinho para vocês verem, e foi chamando as pessoas na roda, onde foi acontecendo um vínculo com essas pessoas. Então, gente, a gente foi andando na rua, tocando berimbau, é um toque específico, eu vou mostrar agora para vocês. Esse toque aqui, esse toque é usado pela capoeira para chamar as pessoas para fazer a roda. A gente andando na rua, fazendo esse toque, o berimbau, chamando as pessoas. E com isso vai criando vínculo com as pessoas, conversando, a gente foi carregando, levando esse som para essas pessoas. E pode passar.
E eles tiveram a ideia, vamos fazer roda. Fizemos uma roda de capoeira nesse bairro. Eu chamei alguns professores de capoeira para ajudar a formar a roda. E foi feita uma roda de capoeira. Essa é a roda que teve nesse bairro. Peraí. Então, aqui já é um outro bairro que a gente deu a entrada. Então, a entrada daquele bairro se deu através do instrumento do berimbau, onde a gente formou um vínculo. E Resende já tem uma característica que a gente costuma dizer que, quando passa na televisão as Cracolândia, aquele monte de gente usando droga, em Resende não tem isso. Você não vê ninguém na rua, ou vê poucas pessoas usando droga. Tem, a gente nominou de casas de uso. Casas que as pessoas usam droga. Então você vai em casas específicas, não necessariamente é uma boca de fumo, são casas que a pessoa é o dono e oferece a casa para as outras entrarem e usar droga e oferecer a droga para eles. Então em Resende tem várias casas de uso. Então a gente conseguiu acessar algumas casas de uso, na Baixada da Larinha, aqui no outro bairro, e aqui no Paraíso. Essa aqui é uma outra casa que a gente conseguiu acessar, que já era acessado pelo AD, né? E a gente conseguiu, que era uma casa de uso muito intenso, de 60 pessoas diárias passarem por ali. Não tem horário, de manhã tem gente usando, de tarde, de noite. Pode passar. Essas são as aqui. Essa aqui é uma outra casa que a gente abordou. A gente sabe que tem uso, mas a gente ainda não conseguiu acessar as pessoas nessa casa, porque o uso que eles fazem é de 1h30, 2 horas da manhã. A gente está com um projeto de ir nesse horário. Né? Pode passar. Aqui eles defecaram no chão. Passa. A gente deixou alguns insumos aqui, né, para eles saberem que nós tivemos lá. Pode passar. Não estou chegando. Pode passar. Essa aqui é uma outra casa, né, de uso no Cabral, que era uma caixa d'água abandonada, né, uma fábrica abandonada, e eles fizeram de uso. Isso aqui é o Chacal. Foi a nossa maior problemática, foi esse cachorro de entrar nesse local aí. Ele late pra gente, pra morder a gente, ele cuida das pessoas dessa casa. Né, pode passar. Esse aí é a loira, a gente vai falar um pouquinho dela, né, de como se deu. Ela mora naquela casa ali. A gente vai falar um pouquinho, a Sônia vai falar um pouquinho a respeito dela. A loira é um caso assim, bem especial pra gente, que a gente encontrou nessa casa, né, nessa fábrica abandonada. E assim, uma pessoa que, quando a gente começou a ter esse contato com ela, ela foi muito receptiva a nós, né? Ela veio e sempre que a gente vai até ela, ela está sempre aceitando o que a gente propõe a ela, buscando uma outra vida, buscando sair dessa moradia que ela está, e a gente está tentando ajudá-la através de aluguel social, fazendo uma outra vida, tentando reformular essa vida junto com ela, dependendo do que ela está querendo no momento, né? Ela é uma artista plástica, ela faz umas pinturas muito bonitas que a gente já expôs, algumas coisas que ela faz, né? Ela autorizou a imagem, né? Esse foi um dia que a gente encontrou com ela e levamos ela ao CAPSI e fizemos um jantar, né? Juntamos tudo que a gente tinha de alimentação, arrumamos uma mesa, e sentamos com ela e fizemos esse jantar, e ali ela conversou muito com a gente, se abriu pra gente. A ideia disso aqui foi fazer uma coisa familiar, porque na casa onde a gente vai, onde ela mora, a gente vê que ela tenta estruturar uma casa. Ela organiza onde fica o fogãozinho, ela coloca um tapetinho no chão, ela lava. Uma cortina na porta. Então nesse dia ela ia tomar banho numa garrafa PET. Eu falei, a gente perguntou para ela, você quer tomar um banho? Quer tomar um banho quentinho? Ela quer, então vamos com a gente. A gente tem a chave do CAPSI, era à noite, a gente levou lá para o CAPSI. Aí ela tomou um banho, ela está tudo bem tomado aí, e a gente foi e fez um jantar para ela, comprou um refrigerante, arrumar uma mesa, e sentou toda a equipe junto com ela, e jantamos.
Isso. Para a gente foi muito gratificante e para ela também, porque ela, naquele momento, ela expôs muita coisa, né, da vida dela, das coisas que ela já passou, do que ela está passando agora, nessa situação de rua, porque ela anteriormente não vivia na rua, agora que está nessa situação de rua. E esse vínculo com ela, a gente está cada vez mais, assim, ela se formando um vínculo muito maior com a gente, né? E levando outras pessoas até nós também. Esses são os nossos insumos, né, o que a gente oferece para eles. Essa, por enquanto, essa é a nossa equipe. Mínima, não temos uma equipe enorme. Pode passar. Essas são as luzes que fazem a diferença. São pessoas da equipe, redutoras de danos, que já tem um trabalho de 15 anos na rua. E sempre quando a gente vai na rua, eu olho para elas, vamos, se elas falarem vamos, eu vou. Se elas falarem não, eu não vou. Então elas são as nossas referências, essas luzes. Sou o que sou? Sou a fuga do mundo ou o mundo que foge de mim? Essa é a ideia que a gente, quando depara na rua, a gente pensou nessa frase e quer compartilhar com vocês. É isso, gente. Muito obrigado.